Olá, alguém do outro lado, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vim conversar um pouco com vocês, eu sou uma que fala, né, sobre o casamento depois do filho, da vinda de um filho, né? Como é que fica, como é que é isso, como é que dá conta da casa, do filho, do marido, como é que deixa o casamento, né, com aquela intensidade que tinha antes. Então eu vou comentar aqui com vocês, enquanto eu faço uma maquiagem bem rápida, a maquiagem de sempre que eu faço aqui, né, também. Então vamos lá, conversar, maquiar, conversar. Começar falando que é muito comum, né? Quando a gente engravida e tal, tem aquela toda coisa, né? O casal fica muito feliz, lógico, sempre tem aquela alegria, aquele desejo, né? Enfim, é muito bom, né? E depois a gente vai vendo as dificuldades na gravidez, né? Que quem já engravidou sabe que existem inúmeras dificuldades, né? Pequenas dificuldades, pequenos sacrifícios que nós temos, né, no dia a dia que nos impedem de ir no mesmo ritmo que antigamente. Né, lógico, o nosso corpo já tá outro, né? Então, ali desde quando a concepção é feita, né, o nosso corpo já vai dando sinais de que é outro, né? Por quê? Porque ali tá se formando o seu bebê, né? Ali vai se formar aquela criança linda que depois vem no seu colo e tal. E então tudo muda, né? A partir daquele momento tudo muda. Então, antes eu não entendia isso, né? Por que é que eu tô desse jeito? Porque eu não consigo nem levantar pra fazer algo, enfim. Isso tem tudo a ver que eu vou explicar, assim, né? Mais ou menos. Vou ficar falando e não vou fazer a maquiagem. Peraí. Deixa eu tirar os pincéis primeiro. Então, como eu falei, tudo muda, né? O que foi que eu percebi quando essas coisas começaram a acontecer comigo? Comigo, com meu marido, né? A gente, quando eu engravidei, assim, foi muito difícil pra mim, aquele início de gravidez, que eu acho que é pra muitas mulheres, né? A maioria das mulheres sentem isso de uma forma mais profunda. E eu sentia muito enjoo, não conseguia deixar a comida no estômago, enfim, vomitava todos os dias praticamente. Então, eu vi ali, né, uma coisa que foi muito bonita, né? Meu marido ali ali totalmente comigo, junto comigo sempre, toda vez, ele ficava muito preocupado com todas as coisas, enfim. Então, aquele companheirismo maior já começou a acontecer, né? Foi ali que eu acho que quando você tem um filho, né, é aí que você vê como é que o casamento está também. Né? Então, ali nós tivemos que nos unir para passar por aquele momento, né, de dificuldade mesmo, porque acaba afetando também o marido, né? Você vê, né? Ele tá ali o tempo todo com você, então ele se preocupa, enfim, essas coisas. E o que eu quero dizer com isso é que desde o início da gravidez, a gente já começa a notar, lógico que seu marido, né, é um belo companheiro, você vai conseguir notar isso aí também. Que desde o início ele sempre está ali do seu lado, preocupado, com um olhar de pai já. Né? Então você começa a perceber essas coisas, de pai e marido. Marido preocupado, pai preocupado. Então nós conseguimos notar essa grande presença, né? Que ele já se torna um pai junto com a gente também que se torna mãe. Não é quando a criança nasce, né? Enfim, aí o que acontece, né? Pra mim, como eu enxerguei a gravidez e como ele enxergou também, eu acho que a gravidez até nos uniu mais, né? Eu acho não tenho dúvidas disso, sabe? Porque a gente passou muito tempo juntos, né? Quando eu tava grávida de Salete. Então ele sempre me ajudava em tudo. E foi muito bom, assim, pra nós, né? Pra nós percebermos, né? O que de fato era aquela união que a gente prometeu no altar, né? Então, pra mim, não romantizando nem nada, gente. Porque o casamento tem suas dificuldades, mas que para vocês verem que cada dificuldade vai fortalecendo o casal, né? Vai amadurecendo o casal. Então, o que aconteceu, né? Depois que Salete nasceu, eu percebi muito companheirismo, lógico. Meu marido é assim incrível, né? Não tenho nem o que falar. E mas eu percebi em mim, por exemplo, né? Nós mulheres, lógico, quando a gente tá naqueles 40 dias de pós-parto, né? O puerpério a gente acaba que não liga pra muita coisa, né? A gente quer cuidar da criança e só isso, né? Vamos falar da parte
prática mesmo agora do depois dos filhos, né? Depois do filho, como é que fica o casamento. Então a gente acaba que não percebe o marido ali, né? A gente não enxerga e, assim, nos 40 dias isso ainda é normal, acaba que a gente realmente só vê a criança e o marido tá ali. Então, assim, eu comecei a perceber, né? Meu puerpério não foi tão forte, assim, né? Eu não tive baby blues nem nada. Não tive isso. Mas assim, meu puerpério foi bem leve, né? E aí eu consegui perceber que eu tava afastando meio que ele, assim, no sentido de como marido, né? E acaba que a gente faz isso mesmo depois. Que a gente só presta atenção muito na criança, lógico que isso precisa acontecer. Mas vale lembrar que antes daquele filho, teve vocês dois. Porque se não tivesse vocês dois, também não teria o filho, né? Então temos que olhar com esse olhar de amor, com esse olhar de esposa também. Né? Lógico que existem situações e situações, né? Por exemplo, no puerpério não dá realmente pra dar atenção ao marido, à criança, assim, de forma integral, né? Vamos dizer assim. Mas antes era, imagina, né? Antes era só vocês dois, né? Marido e mulher. E agora veio uma criança. Graças a Deus. Mas que agora veio uma criança. E aí é muito injusto, né? Você também esquecer do seu marido. Então, a gente olhar, né? Começar a olhar nosso marido como marido, né? E como pai também da criança, que agora é uma situação diferente, que a gente tá falando aqui, a maternidade em si, a gravidez. Começar a olhar nosso marido como marido, incluir ele na rotina da criança, né? Isso foi um ponto crucial, eu acho, assim. E Júnior sempre participou de todas as coisas, né, com o Salete. Porque às vezes tem mães que não querem, né, deixar o pai participar. Enfim, ele participou de tudo. E como isso foi importante, né, pra gente perceber também. E depois também dessa gravidez, do parto, acaba que o marido tem um outro olhar com a mulher, né? O marido olha a mulher como mais forte, né? O marido olha a mulher com uma admiração maior, né? Que a mulher tá ali naquele momento aquele momento de dor, de sofrimento, né? Ele olha assim e ele sente aquela admiração porque a mulher deu de tudo, né? Naquele parto ali. Então, o homem sente isso também, né? E, assim, é de tamanha força, lógico, do casal. Júnior mesmo ficava... Júnior foi essencial no parto, né? Eu já falei aqui no relato que ele ficava sempre ali me mantendo calmo, porque ele é muito calmo. E aí eu sempre digo isso, que ele foi essencial no meu parto. E aí, acabou que eu percebi isso, né? Que eu não estava assim dando tanta atenção quanto eu deveria pra ele. Quem consegue, né, ter essa percepção logo, ótimo, né? Mas se você não consegue ainda ou está grávida e tal, e assim, é bom pensar que antes existiam vocês dois ali. E agora vocês se tornaram pais. Não foi só você que se tornou mãe, ele também se tornou pai. Então, a gente tem essa coisa, né? Ah, só eu me tornei mãe, então eu tenho que lidar com tudo isso. E não, seu marido tá ali do seu lado, então ele quer saber. Muitas vezes o homem, ele não chega pra conversar, né? As claras, assim, olha, eu quero conversar. Pelo menos meu marido não chega pra conversar assim. Então, nós temos também que cultivar esse amor, né? E agora tem mais uma criança, tem mais uma cabeça, assim, né? Vamos dizer, pra você dar atenção também. Não precisa desse desespero, né? De, nossa, como é que eu vou dar conta? Não. Você tem um marido que é seu companheiro, então vamos lá, calma, né? Ele vai entender, né? Aquela coisa de cuidar da criança, até porque geralmente esses homens, né? Mais companheiros, eles vão querer também participar dessa rotina com a criança e tudo mais. E como fica, né? Essa coisa do casamento depois? Como é que é isso? Gente, olha, eu vou contar pra vocês a minha experiência. Nos uniu muito, muito, né? Porque, assim, ele foi incluído em tudo, desde a gravidez até o momento do parto, né? Na criação de Salete até agora. E ele é um pai muito bom, sabe? E, assim, o casamento fica ótimo, né? Nós
não devemos ter medo de ter um filho, de colocar um filho para criarmos, sabe? Porque pelo marido, né? Enfim, com medo com receio de como é que vai ser, porque esse contato, né, entre pai e filha é tão importante quanto o contato entre mãe e filha, né? E assim, quanto é importante a representação de um pai para aquela criança, né? Como tem um efeito, né? Aquela representação. E eu vejo isso por experiência própria, né? Que eu tive um pai muito presente. Enfim, assim, e eu vejo que minhas amigas, por exemplo, que não têm um pai tão presente, já é bem diferente a criação delas. Então, existem muitas coisas que nós vamos aprendendo com isso, e o casamento também, consequentemente, vai amadurecendo, vai elevando os níveis, né, da maturidade, assim. O casal já não pensa mais em si, mais naquele egoísmo, e sim pensa na criança também. E não se preocupem que se vocês não deixarem aquela chama da paixão, né, do amor, quando vocês lembram da primeira vez que vocês pegaram na mão juntos e tudo mais, calma que não vai desaparecer, sabe? Esse desespero não pode ocorrer, né? E lógico que a mulher tem aquela coisa mais de, meu marido tá mais afastado, então deve ser por isso também que ele tá enxergando assim, não, ela precisa de um espaço pra cuidar daquela criança e tudo mais. Mas vai até ele e fala, olha, tem isso e isso, sabe? E aproxima ele de você, conversa sobre os filhos, sobre a filha, né? Que é o filho que você teve. Traz ele pra rotina, né? Traz ele pra o momento que vocês estão vivendo, porque ele também precisa participar. E como pai, né? Como pai, como marido, mostra a ele algumas decisões que, por exemplo, o que aconteceu aqui em casa foi que a gente decidiu que eu parei de trabalhar, né? Que eu ia parar de trabalhar. Então, ele se sentiu mais responsável pelas coisas da casa, por exemplo. Eu tenho que trazer o dinheiro para casa, por exemplo, né? Então, vai dando aquelas responsabilidades, poucas responsabilidades, né? E que ele se sente amado ali, né? Porque o homem gosta também de se sentir útil, né? Então, essas coisas são importantes. Não você dar conta de todas as coisas. Você vai trabalhar, você vai fazer tudo. E não é dessa forma, né? Vai abrindo esse espaço, vai vendo no que é que ele pode ajudar, no que é que ele pode fazer. Que isso é importante para o casamento também. Depois dos filhos, ainda mais depois dos filhos, né? Como é que vai ser essa coisa? Enfim, tomem decisão juntos, porque agora vocês têm uma criança, vocês vão precisar tomar decisão juntos, querendo ou não. Então, tudo isso exige uma certa maturidade do casal. E caso não, você já tenha passado por isso, assim, comentem, né? Falem aí como é que tá sendo. Incluam seus maridos desde a gravidez até o momento da criação dos filhos mesmo, né? Propriamente dito. Porque é importante que ele também saiba. É importante que ele também decida com você, afinal, foram vocês dois que deram a vida a essa criança, né? E tenham momentos de vocês também, não necessariamente fora de casa, né? Quem não pode, né? Lógico, não necessariamente fora de casa, mas tem um momento de vocês. Por exemplo, colocou a criança pra dormir, vai vocês dois juntos assistir um filme. Júnior sentia muita falta disso, né? Então a gente voltou a assistir filmes, enfim, quando o Salete dormia. E assim, é muito importante essa conexão com o casal, né? Pra não perder realmente aquele amor, pra não perder aquela intimidade mesmo do casal, que é própria do casal. Então, não sei se eu falei pouco, se eu falei muito, né? Mas eu queria comentar aqui, eu queria falar um pouco, né, de como é que tá sendo essa experiência, né? Porque não podemos realmente esquecer do outro, né? Do outro que nos casamos, que confiamos nossa alma, confiamos nosso corpo e, enfim, confiamos tudo ao nosso marido, né? Ou esposa, se vocês estiverem vendo aí. E não se esqueçam dos seus maridos, né? Não se esqueçam, porque eles são importantes também.
lembre também de uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Depois que os filhos crescerem, quem vai estar do seu lado é seu marido. E aí, você cultivou o seu casamento o suficiente para esse momento, né? Vocês dois que deram o seu sim. Os filhos vieram depois. Então, sempre é importante cultivar o casamento, né? Sendo em conversas, né? A gente cansa de conversar na cama aí, às vezes aqui, fazendo planos. Fazer planos, sim, né? E não conversando só sobre Salete, né? Também sobre a gente, como é que vai ser. Então, devemos, né, ter esses momentos de casal também, como é importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rápido aqui pra poder comentar um pouco sobre como é essa experiência depois dos filhos do casamento, para que vocês também não tenham medo de ter filhos, né? Que, assim, os filhos são um presente de Deus, né? Como é que devemos ter medo? E quanto mais generosos somos com Deus, mais generoso Deus é com a gente também. E é isso, gente, ó. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijo.